paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem? Hoje, o vídeo de hoje, amados, é diferente. É um vídeo com a ministração de um culto live que eu fiz na quarta-feira para minha igreja, né, a comunidade Coinonia. E para aproveitar essa mensagem abençoada, eu achei melhor colocar, né, esse vídeo para vocês também, amém? Para meus queridos do YouTube. Então, vamos lá. Já sabe, né, amados? Curte o vídeo, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Junte-se a mim essa grande missão, alista-se no exército de Cristo. Eu conto com cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Mas sem mais delongas, solta a vinheta. Amados, hoje nós vamos meditar em Mateus 21, do versículo 18 ao versículo 22, amém? Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Se você não está com a sua Bíblia aí, anota para que depois você possa ir lá conferir direitinho, tá? E meditar na palavra, amém? Até para ver se o que eu tô falando realmente está na Bíblia, ó. É tempo de vigiarmos, amém? E nós vamos ver muito isso hoje. Glória a Deus. Em Mateus 21, 18 ao 22, está falando aqui sobre a figueira seca. Amém? Então vamos lá. Versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Versículo 20. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como cegou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte dissertes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Versículo 22. E tudo que pedides na oração, crendo, o recebereis. Amém? Amém? Os irmãos que estão chegando agora, a palavra de hoje é Mateus 21, versículo 18 ao 22. Amém. Amados, essa passagem aqui que a gente acabou de ler em Mateus, você também pode ver ela, esse acontecimento da figueira seca, né? Sendo narrado no Evangelho de Marcos, tá? Você também encontra. No versículo 19, que nós acabamos de ler aqui, que diz assim: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. Quer dizer, Jesus viu, né, a figueira perto do caminho e se dirigiu a ela. E não achou não folhas, ele só achou folhas nela. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Portanto, a figueira ela só tinha folhas, ela não tinha frutos, né? E se lermos lá no Evangelho, tá? No Evangelho de Marcos 11, 13, você vai ver lá que a figueira ela não tinha frutos. Por que ela não tinha frutos? Porque não estava na época dela frutificar, não estava no período daquela árvore, da figueira, dar frutos, quando Jesus passou por ali. Para vocês entenderem, né, o processo da figueira, os frutos aparecem antes das folhas, né? Os frutos aparecem antes da árvore ficar repleta de folhas. Ou seja, na figueira aparece primeiro os frutos e depois as folhas, né? E no caso aqui, ela estava cheia de quê? De folhas, né? Ela não tinha frutos. E nesse caso, que ela estava cheia de folhas, o que indicava que ela já não teria frutos, que ela não tinha frutos ali. Jesus só encontrou as folhas, né? Desculpa, irmãos. Aqui a gente tem que compreender, né? Por que Jesus amaldiçoou aquela árvore, né? A figueira. Por que ele amaldiçoou? Desculpa, irmãos, que eu tô meio ruim hoje. Temos que compreender aqui nessa passagem, amados, por que Jesus, né, amaldiçoou a figueira
pelo simples fato, ele não só amaldiçoou a figueira, pelo simples fato dela não ter frutos. Não, não foi isso. Jesus amaldiçoou ela, sabe por quê? Pela aparência enganosa dela. Vocês conseguiram entender? Jesus passa ali, né? A palavra diz que ele está passando ali no caminho, ele encontra a figueira. E ela está cheia de folhas, porém ela não tem frutos. Só que lá no Evangelho de Marcos, explica-se que a figueira não estava naquele tempo, ela não estava no tempo de dar frutos. Porque na figueira, no caso da figueira, ela aparece primeiro os frutos e depois as folhas, né? Só que quando Jesus encontra ela, ela tinha as folhas. E ele não amaldiçoou ela porque ela tinha frutos, mas principalmente pela questão de ser uma enganosa. Era uma árvore enganosa. Entenderam agora a questão? Ela tipo estava enganando, vamos dizer assim, né? Ela não tinha fruto, só tinha folhas, o que era para ela ter fruto. Então era uma árvore enganosa, de aparência enganosa, né? Por isso Jesus foi lá e amaldiçoou, né? Pelo simples fato de ser uma aparência enganosa. Enganosa o quê? De frutíferas, né? Enganava. E o que acontece? As folhas, amados, sem fruto, indicava uma promessa vazia, né? Por quê? Ela indicava que ela era frutífera, porque ela estava cheia de folhas, ela estava enganando, que na verdade ela não tinha os frutos que Jesus queria, entenderam? Então o que acontece? Uma promessa vazia, totalmente vazia. A árvore, no caso aqui da palavra, ela é uma metáfora, né? Para a nação judaica, que teria uma aparência externa, que grandiosa, né? Que é as folhas, né? A nação judaica aparentava ser uma nação grandiosa, que ali é representado como as folhas, porque a figueira estava cheia de folhas. Mas não produzia o quê? Nada. Ela não tinha frutos, não é? E aí que quer dizer que como ela não produzia nada para a glória de Deus, né? Assim como a nação judaica não estava produzindo nada para a glória de Deus, mostra o quê? Os frutos. Entendeu? Não tinha os frutos. E assim era a nação judaica. Ela era grandiosa, mas era vazia. Não produzia nada para a glória de Deus. Aqui nós vemos também os inimigos de Jesus, que foram os mestres, né, das leis, e os fariseus, que aparentavam ser algo na realidade, mas não eram homens de Deus, né? Os mestres das leis, os fariseus, né, que se diziam cheios, que conhecia a palavra, conhecia tudo, eram vazios, né? Essa era a nação judaica. Eles diziam ser homens de Deus, mas não eram homens de Deus. E eles eram conhecedores da lei, eles conheciam a palavra, eles eram religiosos. Porém, amados, tudo isso não passava o quê? De aparência. Só aparência. Sabe aquela pessoa que é totalmente vazia? Isso aí. Só tem a aparência, mas por dentro é uma pessoa vazia? Então, assim eram eles. Não adiantava todo aquele conhecimento, porque não tinha unção. Não tinha a verdadeira unção de Deus. Então, eram pessoas vazias, né? Totalmente vazias. Infelizmente, amado, infelizmente, é o que nós vemos muito, muito nos dias de hoje, né? Nós vemos pessoas fingindo ser cheias de Deus e, na verdade, são o quê? Vazios, totalmente vazios. Pregam uma coisa que não vivem aquilo que pregam, que nós chamamos de quê? Os falsos profetas. Amados, precisamos estar atentos a esse tempo mais do que tudo, né? Um tempo difícil, um tempo doloroso que nós estamos vivendo, para nos apegarmos à palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus verdadeiramente, justamente por causa dessas pessoas, desses falsos profetas, dessas pessoas que dizem ser uma coisa e não são vazias de Deus. Mais do que nunca precisamos conhecer para não sermos enganados. Amém? Precisamos ficar atento para isso. Pessoas que distorcem a palavra de Deus, né? Eles são cheios de doutrinas, de religiosidades, né? Mas são só aparência.
só aparência. São vazios e o quê? Sem frutos, né? Eles não dão bons frutos, porque eles não têm o que oferecer, né? Eles podem até querer ensinar, mas é um ensinamento vazio, que não vai frutificar, porque disso não vem bons frutos. Se a árvore é má, ela não vai dar bons frutos, entendeu? Ela não vai dar bons frutos, né? Eles pregam, hoje em dia nós vemos pregar prosperidade, bênçãos, né? Eles não pregam o que todo mundo precisa ouvir, ainda mais no tempo de hoje, que é o arrependimento. Arrependimento, isso eles não pregam. Pregam bênçãos, pregam prosperidade, mas não pregam o arrependimento. Não pregam. Aí eu digo, amados, fujam desse evangelho. Fujam desse evangelho que é moda, que tudo é fácil, que não tem renúncia. Que diz para você, para vir para Cristo, você não precisa renunciar a nada. É claro, amados, que você tem que vir para Cristo como você está. E o Espírito Santo, que vai habitar em você, quando você confessar a Jesus, aceitar Jesus em sua vida, vai te transformar. E ali você vai sendo moldado conforme a vontade do Senhor. Amém? Ali você vai ser transformado conforme a vontade do Senhor. Glória a Deus, dê um glória a Deus aí. Então precisa haver renúncia, né? Precisa haver conserto, arrependimento. Então fujam desse tipo de pessoas que querem pregar esse evangelho para você, que você não precisa se arrepender, que você não precisa renunciar. A sua renúncia, ela vai acontecer conforme você vai conhecendo cada vez mais Cristo. Aí você vai vendo, nossa, isso não agrada ao meu Deus. E você deixa de fazer aquilo. Você deixa o pecado. Amém? E esses mestres da lei e os fariseus, né? Eles tramavam matar Jesus, né? Eles tramavam matar Jesus. Várias vezes eles tramavam isso. E Jesus os chamou de quê? Hipócritas. Jesus os chamou de hipócritas. Por quê? Uma pessoa hipócrita é uma pessoa dissimulada, né? É uma pessoa que quer ser algo que ela não é. Que ela não é, né? Uma pessoa totalmente dissimulada, que quer mostrar uma coisa, mas que não é. É uma pessoa que quer mostrar que está cheia de Deus, né? Cheia de unção, mas é vazia. É só aquilo por fora, vazio. Só aparência. Porque quando abre a boca para falar, nada. Você vê que não tem unção naquilo. Você vê que não tem unção. E a figueira também, ela é usada para representar a nação de Israel. Porque apesar da nação, né, ela, ao decorrer da história ali, ela ter experimentado o sobrenatural de Deus, a nação de Israel, amados, ela pôde conhecer, experimentar o sobrenatural de Deus, né? Porém, Israel não reconheceu que Jesus era o Messias. Eles não reconheceram que Jesus era o Messias. E me perdi aqui, amados, espera aí. Então, eles não reconheceram que Jesus era o Messias, porque era uma nação que estéril, espiritualmente, totalmente estéril. E o Senhor, amados, hoje, no dia de hoje, Ele nos chama, Jesus tem nos chamado todo dia, nos chama a não sermos uma nação estéril, a não sermos estéril, uma nação estéril, e sim uma nação cheia do poder de Deus, cheia da glória de Deus. É assim que o Senhor nos quer, cheios do poder de Deus, cheios da glória de Deus. Amém? Dê um glória a Deus aí. Jesus nos convida, amados, a cada dia conhecê-lo mais e mais, mais e mais. Ele nos chama para que venhamos a conhecê-lo verdadeiramente, a cada dia mais e mais. E nos alimentarmos da sua palavra, né? Nos alimentarmos para que venhamos, amados, eu e você, a dar bons frutos e não sermos como a figueira.
Não sermos só aparência, mas sermos cheios de dentro para fora. Amém? Que ao abrir nossa boca, as pessoas possam ver que nós somos cheios do poder de Deus e da glória de Deus. Amém? De unção. Que elas possam ver Cristo em nós. O brilho do Senhor na nossa face. Vivendo de aparência, né? E sem fé, vazios, cheios por fora e vazios por dentro. Olha aí. Ninguém quer ser assim. Eu acredito. Eu não quero ser assim. E acredito que você também não quer ser assim. Uma pessoa que é só aparência e totalmente oca por dentro. Para que não sejamos amados, nós temos que atentar para isso. Para que não sejamos amaldiçoados. Assim como Jesus fez com a figueira. Porque eu e você vamos ter que nos dar conta dos frutos. Não é? Então, para que não sejamos como a figueira. Fomos chamados, amados, eu e você fomos chamados para darmos bons frutos, né? O Senhor conta comigo e com você. A palavra de Deus diz que a fé sem obra, ela é morta. Ela é morta. E existem duas maneiras, amado, de desenvolvermos a nossa fé. Duas maneiras primordiais em nossas vidas. A primeira é pela palavra. Aqui, ó, a palavra de Deus, né? Em Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra. A palavra. À medida que nós vamos aprendendo a palavra, né? Ela vai nos alimentando, nós vamos meditando, confessando os nossos pecados, porque a palavra vai de confronto àquilo com tudo que nós somos. Nós somos confrontados com a palavra. E ao conhecer a palavra, e ao lermos a palavra, estudarmos a palavra de Deus, conhecendo Deus, nós vamos ver que o que nós fazemos é errado perante os olhos de Deus. E vai haver conserto. Nós vamos nos consertar, porque nós vamos ficar constrangidos diante de Deus. Constrangidos. E a palavra, ela faz justamente isso. Ela nos alimenta, nós vamos meditando, confessando os nossos pecados, e ela vai nos enchendo a cada dia. Cada dia. Ela vai nos ensinando, vai nos moldando ao caráter de Deus, né? Nós vamos aprendendo cada vez mais o que agrada o Senhor, o que desagrada o Senhor. E nós vamos aprender como caminharmos no caminho do Senhor, né? E a fé, ela é desenvolvida justamente assim, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. A nossa fé cresce, é desenvolvida. Aí o que ela acontece? Ela vai gerar em nós convicção, ela vai gerar certeza, ela vai gerar atitude, né? E é destituída de toda dúvida e incerteza. Porque nós estamos nos alimentando e nós vamos acrescentando que fé. A nossa fé vai aumentando. Então as dúvidas, as incertezas vão cair por terra. Porque nós vamos crer e nos encher do Senhor através da palavra. A palavra, ela nos liberta, ela nos exorta, ela nos transforma. É isso que a palavra faz. Amém? E a segunda coisa é orar no Espírito Santo, né? Em Judas 20, né? Vamos ver aqui para vocês. Judas 20, deixa eu ler aqui para vocês. Judas 20 diz que... Aqui. Diz assim: mas vós, amados, edificando-vos... Vou ler de novo. 20. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé. Olha aí. Orando no Espírito Santo. No Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, é o Espírito Santo, amado, que edifica a nossa fé. É Ele que nos faz desenvolver a fé que move montanhas, né?
nós somos alimentados com a palavra e o Espírito Santo vai cada vez mais trabalhando em nossa vida, no nosso coração. Vai cada vez mais nos fortalecendo e nos edificando, né? E o Espírito Santo é ele que nos faz desenvolver a fé, né? E quanto mais oramos no Espírito Santo, mais a nossa fé irá crescer. Mais a nossa fé. É quando você vem uma pessoa, uma palavra negativa, algo negativo para você, você vai ver que quando você está pautado na palavra, na fé que você tem se alimentado da palavra, tem orado no Espírito Santo, né, tem ali buscado a face do Senhor, aquilo não vai te abalar. Não vai te abalar porque você está o quê? Fortalecido na palavra. Fortalecido através das suas orações. Amém? Então é isso que a fé, que o Espírito Santo vai gerar em nós. Através quando nós fizemos essas duas coisas. Ser pautados na palavra e na oração. No Espírito Santo. Glória a Deus. Porque quanto mais nós orarmos, mais o Espírito Santo irá nos gerar o quê? Fé. Nossa fé vai crescer. Toda incerteza vai cair por terra. Toda negatividade vai cair por terra. Ainda que venham pensamentos, amados, na nossa cabeça. Mas nós vamos saber detectar e repreender na hora. Amém? Na hora. E aqui, amados, o que eu posso dizer? Através dessa mensagem, né, que eu tô trazendo hoje para você, né, para os nossos corações, é que nós devemos refletir. Precisamos refletir. Nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, mais do que nunca, buscar a face do Senhor. Devemos refletir se estamos fazendo a vontade do Pai. Se estamos fazendo a vontade do nosso Pai. Se verdadeiramente, amados, estamos em obediência. Se estamos em santidade. Se estamos dando bons frutos. Bons frutos. Ou se estamos, né, sendo cristãos de aparência. Como a árvore frutífera. Que era cheia de folhas, mas não tinha frutos. Era toda grandiosa, mas era vazia. E aí? Devemos perguntar, Senhor, será que estamos sendo cristãos de aparência ou verdadeiramente estamos pautados na Tua palavra, firmados na Tua palavra, firmados na rocha? Ou estamos arranjando desculpas para fazer a sua obra? Será que estamos arrumando desculpa? Desculpa para ir para a igreja, desculpa para fazer a obra de Deus, desculpa até para ver a live de culto, desculpa para ler a palavra, desculpa para orar. Será que estamos sendo esse tipo de cristão? Com desculpas? E esse tipo de cristãos é que não queremos ser de jeito nenhum, porque são justamente a figueira. Uma aparência por fora, mas vazio por dentro. Devemos refletir isso todos os dias, né? É que nem o pastor Marcos pregou na igreja domingo, né? E devemos perguntar: será que conhecemos Deus verdadeiramente? Né? Porque ele falou que não adianta, na pregação ele disse que as pessoas pedem oração, elas querem a bênção, mas não querem conhecer Deus. Como assim? Precisamos, amados, precisamos conhecer Deus verdadeiramente. Jesus está voltando. É para ontem que precisamos conhecer, se firmar na presença de Deus. E não nos enganarmos, né? A palavra de Deus diz que o homem, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Por quê? Porque só está enganando a si mesmo, porque a Deus não está enganando, amados. Se você está dando desculpa, para.
Porque você só está enganando a si mesmo. Você só está fazendo mal a si mesmo. Porque a Deus você não está enganando. Porque quando Ele for te cobrar os seus frutos, e aí? Cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos? Não é mesmo? E você não vai poder dizer, mas eu não sabia, eu não conhecia. Você não vai poder dizer isso. Porque você sabe. Você agora está sabendo, se não sabe. Não podemos nos enganar, amados. Não podemos nos enganar. Não se engane. Amém? Porque você só vai enganar a si mesmo. Só vai fazer mal a si mesmo. A si mesmo. E você vai sofrer. Sabe por que você vai sofrer? Porque na hora que você mais precisar, você vai notar que você está vazio. Você mesmo vai notar que você está vazio. E é tudo que Deus não quer que você esteja. Deus quer que você esteja cheio, firmado, com fé, declarando a vitória. Ele quer encontrar em você os bons frutos. É isso que Ele quer encontrar em você, os bons frutos. Não seja como a figueira, não viva de aparência. Amém? Não viva de aparência. Não adianta você estar na igreja e estar vazio de Deus. Amados, não vai adiantar. Busque a Deus. Se você está na igreja e você não se entregar totalmente ao culto, você está vazio, né? Quando você for para a igreja, antes de sair já fala, Senhor, fala meu coração hoje, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. A tua voz, Senhor, eu quero ouvir a tua voz hoje. Fala comigo, Senhor. E quando você chegar na igreja, louve ao Senhor com todo o ar que há nos seus pulmões. Dê glória, glorifique, exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. E quando for a hora da palavra, ouça a voz de Deus. Esqueça tudo lá fora, esqueça os seus problemas, esqueça tudo. E ouça Deus falar contigo, para que você venha ser cheia. Porque você se enchendo de Deus, você vai ter bons frutos. Ter bons frutos. É isso que o Senhor nos convida essa noite. É isso que o Senhor nos convida, a olharmos para nós, olhar lá para dentro e nos refletirmos, para que não sejamos como a figueira, só aparência, mas que sejamos cheios de frutos que o Senhor espera encontrar em mim e em você. Amém? É isso que o Senhor espera. No versículo 22, né, vamos ler aqui. No versículo 22, amados, eu tô meditando, eu tô ministrando em Mateus 21, 18. Amém? Mateus 21, 18. Deixa eu ver aqui. Eu tirei aqui, deixa eu voltar aqui. Mateus 21, 18, sobre a figueira seca. No versículo 22 diz assim: e tudo que pedides na oração, crendo, o recebereis. Olha aí. E tudo que pedides na oração, credes e recebereis. Então, você tem que ter fé. Você tem que estar cheio. Mas você só vai chegar a isso, a pedir o Senhor, crer e receber, se você estiver cheio. Porque se você estiver vazio, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, né? É sobre tudo, é sobre mantermos a fé, amados. A nossa fé inabalável. Inabalável. Até porque, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos conseguir agradar a Deus sem fé. Não. Deus já nos adverte, né? E as bênçãos, amados, as promessas que há na Bíblia, né, para o cristão, para aquele que serve a Cristo, né, para os filhos, ela é consequência do nosso caminho com Cristo, né? Se você está no caminho do Senhor, andando ali certinho, as bênçãos, as promessas de Deus são as consequências, você vai receber, né? Você vai receber. Muitos falam, eu tô assim, eu não recebo, Deus não ouve a minha oração. Mas você tem buscado a Deus verdadeiramente? Você tem buscado a conhecê-lo verdadeiramente?
Ou você só tem orado pela sua bênção? Amados, essa pregação de hoje, né, essa ministração de hoje, eu ia pregar uma outra coisa, né, uma outra palavra. Mas Deus tocou no meu coração isso, sobre a figueira, né, porque nós vamos nos fazer de figueira. Jesus vem, nos olha, reflete aí junto comigo. Jesus vem e nos olha, ele tá te olhando agora. Aí ele vê você linda na palavra, pautada na palavra ali, ele tá vendo só por fora. Mas quando ele vai pegar algo de você, você não tem fruto. É vazio. É vazio. Então temos que pedir ao Senhor que ele nos trate, que ele nos encha de dentro para fora. De dentro. Ele trabalhe de dentro para fora em nossas vidas. Amém? Precisamos estar cheios, né? O pastor Marcos falou também no domingo que muitos cristãos, é verdade, eu já fui um exemplo que também aconteceu comigo uma vez. O pastor, um bispo falou para mim o seguinte, não devemos só nós ficarmos pedindo, fulano, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. São aqueles crentes que só quer que os outros orem por ele, porque ele mesmo não ora, ele mesmo não busca. Esses são os crentes vazios. Porque você precisa ter intimidade com Deus, porque a mesma oração que eu fizer, amado, é a oração que você vai fazer e vai subir aos céus. É a mesma oração. É a mesma. Mas para isso você precisa estar cheio. Conhecer a Cristo verdadeiramente. E mais do que nunca, né, essa palavra veio hoje de encontro ao que nós estamos vivendo, amado. Não tem como nós não falarmos do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de incerteza. Que você não sabe se vai estar vivo amanhã. Concorda comigo? E mais do que nunca precisamos estar cheios de Deus. Porque nós não sabemos. Jesus está voltando. Nós não sabemos se a igreja vai ser arrebatada amanhã ou daqui a pouco, se Jesus vem pegar a sua igreja. E aí? E aí? O Espírito de Deus tem falado à igreja. Desperta, se arrependa. Arrependimento, renúncia. Né? E quando nós falamos também da figueira, como eu falei lá no começo, repetindo agora para os irmãos que estão chegando agora, é justamente que não adianta você ser um cristão e não conhecer a Bíblia, não conhecer a Deus. Você vai ser enganado. E você vai cair na mão dos falsos profetas. Que vem falar um evangelho para você, moda. Um evangelho que você não precisa renunciar. Um evangelho que não precisa ter arrependimento. Aí, amados, quando Jesus voltar e você não subir, e aí? Você ficar. E aí? Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa cada dia orar, buscar, ter fé, ser cheio de fé. É isso que essa mensagem, né, nos traz também hoje. Porque essa mensagem ela pode nos trazer tanta coisa, né? E como eu falei, Jesus ele conta comigo e com você. Os frutos. E o que é os frutos? É nós estarmos cheios. E nós estamos cheios, quando nós estamos cheios, o que acontece? Nós somos cheios do poder de Deus, da glória de Deus em nossas vidas. Automaticamente, nós vamos multiplicar isso que está em nós. Nós vamos multiplicar, nós vamos começar a falar de Cristo. Olha, é maravilhoso. Aí você vai começar a chamar os seus parentes para ir para a igreja, ainda que eles não vão, mas você vai lá falar, porque um dia Deus vai sacudir, eles vão. Creia, fé é fé. Amém? Você vai chegar, vai falar, olha, Deus é maravilhoso, Deus transformou a minha vida, Deus, nossa, Deus curou, Deus, nossa, Deus é maravilhoso, Deus, ele, além de tudo isso, tem a salvação. Além de tudo isso, tem a vida eterna. Nós não morreremos. Nós viveremos a vida eterna com Cristo. Amém? É assim que Deus nos quer. Cheios de certeza da glória, cheios de fé, falando do nome dele, gerando frutos para o reino. Frutos, porque nós temos que chegar diante dele, Senhor, as minhas mãos estão cheias.
Seja cheio, amados, cheios do poder de Deus. Não de aparência, não de aparência. Como eu falei, vá para a igreja, vá cultuar a Deus. Não vai querendo receber uma bênção, mas vá para prestar um culto ao Senhor. Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua palavra, para te glorificar, para te exaltar, para dizer que eu te amo, te amo, te amo, te amo, que eu não sou merecedora de tanto amor, Senhor. Vá assim, ao ouvir essa live agora, diga agora para o Senhor, Senhor, estou aqui ouvindo a tua palavra, Senhor, toca no meu coração, toca na minha mente, me transforma, Senhor, me transforma. Me encha, Senhor, me encha do teu Espírito. Ah, Paizinho, não sou nada sem ti, eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, porque sem ti eu não sou nada, Senhor. Que eu venha gerar frutos para ti, Senhor, para a tua obra, Pai. Assim você deve se apresentar para o Senhor. Assim, né? Às vezes a gente vai na igreja e vê as pessoas na hora do louvor tão ali. Amados, você pode estar vivendo o que for, mas louve ao Senhor. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Exalte o nome do Senhor. Glorifique ao Senhor. Amém? Não seja como essa figueira seca. Que ela cheia de folhas, mas não tinha frutos. Ela não estava na época de dar fruto. Mas Deus, Jesus amaldiçoou ela porque ela era enganosa. A aparência enganosa. Então não seja aparência enganosa. Seja verdadeiramente cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor, amados, possa abençoar grandemente, possa ter edificado com essa mensagem de hoje. Né? Que você possa sentir o que eu estou sentindo agora. Cheio o poder de Deus, a glória de Deus. Ainda que você saiba que tá com problema. Gente, todo mundo tem problema, todo mundo. Ainda mais agora que a gente tá vivendo, tudo tá caro, difícil, é problema aqui, problema ali. Mas em tudo dai graça. Glorifique o nome do Senhor. Exercite a sua fé. Exercite. Porque aqui o Senhor já nos disse, olha, e tudo que pedirdes na oração, crendo, amados, crendo, sendo cheios, o recebereis. Promessa. Essa promessa, o recebereis, crendo, tudo que pedires, crendo verdadeiramente, você irá receber. Você irá receber. Então, creia, seja forte, cheio do poder de Deus. Se encha, né? Vem notícia ruim, repreende, Senhor, eu não aceito, Senhor. Tá aqui a tua palavra, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu conto contigo, Pai, preciso de ti. Eu já falei na igreja uma vez, vou falar rapidamente, um testemunho do meu pai, se ele estiver online, né, ele estava online ainda agora, que meu pai teve uma suspeita de câncer há uns anos atrás, né, e os médicos, aquela coisa toda, ele passava muito mal, tava com suspeita de câncer, inclusive a doutora, né, foi dar o toque nele retal e viu que realmente era como se tivesse como é que vamos dizer, um caroço? É um caroço, um tumor, vamos dizer assim, um tumor. E o médico falou assim pra mim, olha, eu suspeito que realmente seja um câncer. Eu recomendo que vocês levem ele pra outro hospital, pra fazer exames. Amados, eu fiquei tão mal. Doeu tanto no meu coração, mas tanto no meu coração, que eu não tinha forças pra orar. Eu somente chorava. Mas eu chorava confiando no Senhor. E tem um louvor, Espírito Santo, da Fernanda Brum, que eu não conseguia, a minha dor era tanta, que eu não conseguia formular a oração. Mas eu me ajoelhei, eu lembro, gente, como se fosse ontem. Eu me ajoelhei na minha cozinha e começou a tocar esse louvor. Espírito Santo, use as palavras, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Então eu louvava, porque eu sabia o louvor, né? Só cantando que eu lembro a letra. Eu louvava aquele louvor, gente, as lágrimas, sabe? Derrubando lágrimas, chorando, naquela dor no meu coração. E eu ali, eu não tenho forças, amados. Ele fez o exame, teve que fazer o exame, né? Que precisou fazer desse louvor. E não era câncer, amados, não era câncer, simplesmente eram fezes endurecidas. Olha,
Oh, glória a Deus! Eram fezes endurecidas. Então, quando a doutora ela dá o toque retal, porque, né, no caso seria um câncer no intestino, né, pelo reto. Porque a doutora falou, olha, tem um caroço, né, um tumor aí, porque é endurecido. Gente, então era uma coisa praticamente assinado que era um câncer, era um tumor. E quando ele vai fazer um exame que mostra, amados, que não eram fezes endurecidas. Endurecidas. Que para honra e glória do Senhor também ele poderia ter morrido disso, porque poderia dar infecção. Muitas pessoas morrem de infecção por isso. E para honra e glória. E eu lembro que a médica até falou para ele, rindo, seu Severino, o seu problema é que a sua tá cheio de cocô, vamos tirar esse cocô daí. E ele teve que tomar, né, muito óleo para que amolecesse, porque da outra vez não tava saindo, mas para poder sair, porque senão ele ia ter que operar, a ponto de ter que operar, olha só. E para honra e glória ele também não precisou operar. Foi limpo todo o intestino dele. Depois fizeram colonoscopia, né, para que visse que não tinha nada. Amados, então Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a tua oração. A tua oração não é diferente da minha. É o que você precisa é ter fé, é conhecer esse Deus verdadeiramente. É conhecer esse Deus. É isso que você precisa. É preciso você estar pautado na palavra. Para quando ver notícias ruins, você chegar lá, não, Senhor, tá escrito, Pai, eu tenho fé, eu creio, Pai, eu creio em Ti, eu creio na cura, eu creio no Teu sobrenatural. É isso que o Senhor quer de nós, e que não sejamos figueira seca. Não é isso que o Senhor quer, Ele quer nós cheios de frutos, vamos dar frutos. Você que ainda não conhece Jesus, aceite Jesus. Venha para Jesus e você vai ver a sua vida transformada. Transformada. Aflições você vai ter, problemas você vai ter. Mas Deus passa contigo. Assim como Deus passou comigo. Assim como naquele momento, naquela cozinha, eu não conseguia orar. Era só as minhas lágrimas e o louvor nos meus lábios. Deus me olhou. Deus me olhou ali. E Deus está te olhando. Então, amados, seja bons frutos, uma árvore cheia de fruto, por dentro e por fora. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, por dentro e por fora. Amém? Que de sua boca só saia bênçãos. Só palavras para abençoar e não para amaldiçoar. Amém? Reflita, o Pai está voltando para casa. E Ele quer encontrar a sua igreja cheia do Espírito Santo dele. Ele quer encontrar a sua igreja cheia de fruto. Ele não quer que nos encontre falando dele, falando das boas novas. Amém? Amados, eu termino aqui essa mensagem, que eu espero de coração que ela venha fluir, né? Para vocês que estavam aí online, para aqueles que vão ver essa pregação depois, eu depois também vou botar essa pregação no canal, porque a palavra de Deus é tempo mais do que nunca falarmos de Cristo, é falarmos pouco de nós, muito pouco de nós, mas muito de Cristo, muito do Evangelho, muito que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer nos salvar, que o Senhor quer nos curar das nossas feridas internas. Amém? Então que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos orar agradecendo ao Senhor essa mensagem, amém? Curve sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Pai. Porque eu creio no teu amor, Senhor, sobre os teus filhos, sobre mim, Pai. Pai, que essa palavra venha de encontro a cada coração, Pai. Que cada coração, Senhor, que ouviu essa mensagem, aqueles que vão ouvir, Senhor, possa se examinar, Senhor. E que possam ser cheios de fruto, Senhor. Ó Deus Altíssimo, que não sejamos, Pai, ó Deus, só aparência como aquela figueira, Pai, no qual Tu amaldiçoaste, Senhor, porque ela era enganosa. Nós não queremos ser enganosos a Teus olhos, nós queremos ser cheios, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Trabalhe em nós, Pai, em cada um de nós, Pai. Trabalhe os nossos corações, Pai. Ó Deus Altíssimo, nos liberta daquilo que nos prende no mundo, Senhor. Liberta o Teu povo, Senhor. E que cada mais, Senhor, possam ouvir a Tua voz, Pai, e possam prestar um culto, Senhor, a Ti a cada dia, Te glorificando, Te exaltando, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, também, Senhor, nessa oração eu Te apresento, Pai,
aqueles pedidos, Senhor, que eu vi hoje, Pai, ó Deus, no grupo da igreja. Tem, Pai, os familiares da tua filha Dani, Senhor, da Daniela, Pai. Pai querido, que estão acometidos desse vírus, Pai. Vai de encontro agora onde eles estão, Senhor. Ô Deus Altíssimo, vai operando o teu milagre, Senhor, o teu sobrenatural, Senhor. Ô Deus Altíssimo, sopra fôlego de vida, Senhor, nesses pulmões, Senhor. Ô Deus Altíssimo, visita os leitos de hospitais, visita as UTIs, Senhor. Visita os lares daqueles que estão se cuidando em casa, Pai. Oh, Deus, que haja um mover, Senhor, do teu Espírito, Pai. Tenha de misericórdia. Derrama do teu bálsamo de Gileade a cada um, Senhor. Oh, Deus Altíssimo, em nome de Jesus. E que haja testemunhos, Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo, Pai. Todos aqueles, Pai, que têm pedidos, que possam agora colocar a mão no seu coração, Senhor. Abençoa cada um, Pai, os fortalecendo com saúde, com paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amados, fiquem com Deus. Tenham uma semana ainda abençoada. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Shalom. Fiquem com Deus.